a Premier League deu até hoje para a 777 pagar um empréstimo que uma outra empresa tinha com o Everton para ela assumir o Everton também. A 777 não pagou e pediu para adiar, pediu um novo prazo para pagar isso. Eu não sei a que ponto isso vai fechar a torneira no Vasco ou abrir a torneira no Vasco. Mas, a princípio, a Premier League, então, não aceita, é preciso negociar uma nova data, que a 777 seja a dona do Everton. Ainda Isso não... é hoje, 15 de abril. Isso por causa de parte financeira, não foi realizado o pagamento. Mas é Saudações, meus amigos Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês após a partida de ontem, Vasco e Grêmio, depois do massacre de ontem que o Vasco deu no Grêmio por 2-1, fora o baile, pessoal. O Grêmio não viu a cor da bola no primeiro tempo, no segundo Renato deu umas mexidinhas lá, até que ele começou a jogar, mas enfim... O Vasco saiu com a vitória, ganhamos por 2-1 em casa, méritos aí do Vasco da Gama. Então bora pro vídeo, pessoal. Mas antes, dê aquela moralzinha aí de se inscrevendo no canal, deixando o seu like e, se possível, comente também o que vocês acharam aí desse cortezinho que eu separei pra vocês. Agora bora pro vídeo. Porque era um dos jogos mais aguardados também da primeira rodada da competição. A gente falou bastante, Rafa, das polêmicas todas de arbitragem, mas polêmicas à parte, é fato que o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Grêmio, que vai emendando sequência negativa. Exatamente. Bruno, Mari e amigos, e é uma constatação interna e externa em relação à perspectiva do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. São Januário precisa ser um aliado do time na competição. Se isso acontecer como aconteceu ontem, o Vasco pode fazer uma campanha segura e pensar em alguma coisa importante dentro do campeonato. E quando a torcida e o time entram em sintonia, normalmente o resultado é bem positivo. 42 dias depois da última vez que o time participou, fez um jogo oficial em São Januário, o Vasco voltou a campo ontem para enfrentar o Grêmio, para um público de 18.055 torcedores presentes em São Januário, e, como se costuma dizer, construiu um placar, né? Porque aproveitou a oportunidade em 2 lances de bola parada, um com o David e outro. O David já é uma jogada sequenciada que advém de um escanteio. O do Matheus Carvalho já é uma jogada direta, né? Com 2 boas finalizações, abre 2-0, no segundo tempo toma um gol e depois se porta bem defensivamente, desperdiça alguns contra-ataques, poderia ter feito o 3º gol, e no final das contas ficou aquela sensação de que o Vasco mereceu a vitória em cima do Grêmio, que é um time que entra, evidentemente, pensando uma condição de Campeonato Brasileiro e em posições mais nobres que o Vasco, até numa comparação direta em relação à última temporada. O técnico argentino Ramon Dias, em entrevista coletiva depois do jogo, valorizou a atuação da equipe, em especial no primeiro tempo. El campeonato brasileirao es muy difícil, completamente distinto a todas las otras competencias. Pero tengo que decir que el equipo en el primer tiempo tuvo buen ritmo, buena dinámica, lo pudimos controlar. Creo que disputamos un gran primer tiempo. Hicimos un desgaste importante, donde estos tipos de partidos son con muchas presiones, con mucha intensidad de parte de los dos equipos. Gremio es un gran equipo, tiene un gran entrenador y realmente se hacen difíciles estos partidos. Y con respecto al segundo tiempo, sí, calamos un poco porque ellos salieron a jugar, tuvieron algunas chances, nosotros también, pero estamos felices porque tuvimos un buen arranque. Estamos felizes porque tivemos um bom arranque, ou seja, começamos bem, disse aí o técnico do Vasco, o argentino Ramon Dias, que não está podendo contar com jogadores importantes, né? E não há previsão para a volta do Paulinho, do Jair. O Payet deve voltar numa brevidade um pouco maior, deve ser rapidamente reincorporado ao time para poder participar dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí escalou ontem o meio-campo com o Esforça, o Galdames e o Matheus Carvalho, conhecido como Cocão, que marcou ontem seu primeiro gol como jogador profissional. E uma outra informação, problemas familiares obrigaram o chileno Medel a voltar para o Chile na manhã desta segunda-feira, e ele é dúvida para o jogo do Vasco contra o Bragantino na próxima quarta, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos. É um jogo interessante também. Obrigado, viu, Rafa? A gente vai direto lá para o Sul, porque Berton... Renato disse, teve erro de arbitragem, mas eu sei que as coisas também não estão certas, não estão boas, que eu preciso tratar internamente com o grupo. E é verdade, né? É assim,
Renato tem muita experiência na gestão de grupo, né? A gente está falando de um treinador que é treinador há muito tempo e foi jogador e sabe bem do assunto, né? De conviver com um jogador que às vezes não está conseguindo entregar tudo porque não está conseguindo ser profissional como o clube... Porque o Renato também já gostou e gosta também de comemorar vitórias. Exatamente. Ele sabe quando passa do ponto, né? Isso. E ele agora está numa sequência de derrotas. Numa situação que se tornou complicada na Taça Libertadores, na Copa Libertadores. E agora é um início de Campeonato Brasileiro, mas o próximo adversário é bastante indigesto. O Atlético Paranaense em casa. E já começando com derrota. Para mim, quando a gente olha pro campo, ontem o Grêmio entrou com um sistema de marcação que não tinha um grande marcador no meio campo. Para começar, era Duqueiroz e Vila Sante ali protegendo mais. E a partir daí, você poderia ter mais jogo e imposição a partir da bola, mas não a partir de fechar o adversário. E o Vasco se sentiu convidado, fez um, fez dois. Ele perdeu o Kahneman, né, ainda no começo ali do jogo. Inclusive, nosso querido Paulo Amigão está vendo a gente e ele até manda mensagem sobre a questão da concussão. Sim, agora tem essa determinação mesmo e já está em prática, né? O Kahneman sai por concussão e a substituição é como se não contasse. No Flamengo também teve isso, levanta um cartão vermelho ali já mostra, de concussão. É um alto cartão vermelho, né? Isso. O nosso jogador vai ter que sair. Mas me preocupa como o Grêmio tem se comportado sem a bola. Lance de bola parada ontem 2 vezes. E esse daí, o jogador finaliza com... Não é, licença, né? A liberdade que ele tem, em nenhum momento acompanhado. Finaliza com o pé, num escanteio. Exato. Não, é um absurdo ter acontecido isso. O Marra chamava a atenção do meio-campo do Grêmio não ter uma peça tão marcadora. Ah, mas compensou ofensivamente. Não, o Grêmio não produziu nada ofensivamente no primeiro tempo. Não teve finalização no alvo. A equipe do Vasco dominou o jogo, criando muito em bolas paradas. E eu queria destacar a questão do meio de campo, como funcionou. A gente está falando de um meio campo sem o Jair e sem o Paulinho já há um tempo, sem o Payet. Então foi um meio campo muito equilibrado. Inclusive os 3 foram elogiados pelo Ramon Dias na coletiva. O Matheus Carvalho, para mim, um grande destaque do jogo, não só pelo gol, mas pela atuação que teve, mas com esforço, mais na base. O Galdamés também chegando mais avançado, também teve esse pênalti que poderia ter sido marcado. Mas foi um Vasco que mereceu a vitória. O Grêmio muito preocupante. Era uma competição diferente, num outro momento, e o Vasco foi justamente eliminado pelo Nova Iguaçu. Sim. A proposta do Grêmio no jogo ontem não foi nem parecida. Dá para falar que o Nova Iguaçu jogou melhor. Foi superior aos 2, inclusive. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Mas como cada caso é um caso, a proposta para ontem foi eficiente. E vale lembrar, sem o Payet. E eu entendo que o Payet faz muita falta. Ontem foi realmente bastante preocupante. Vitória do Vasco, 3 pontos, tal. Foi bastante preocupante o Grêmio. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. A estreia, o Vasco foi bem, mas isso não dá para projetar um grande campeonato. O Vasco acho que vai ser muito forte em casa, fazer muitos pontos em São Januário, mas profundidade do elenco para um campeonato como o brasileiro é um ponto ainda que me preocupa em relação ao Vasco. Eu acho o time titular competitivo, mas para a exigência que tem um campeonato brasileiro, eu não consigo projetar, falar, virou a chavinha, melhorou, até porque foi um time que pôde se preparar bastante tempo para esse jogo. Então ainda tem um... Exato. O Grêmio não, e eu ainda tenho... O Vascaíno, ele está mais do que vacinado em termos de calma. Eu ainda preciso ver pelo menos uns 5 jogos para eu entender se a coisa está ornando ou ainda não. Tem uma novidade internacional acima do Vasco. É Grêmio, não é internacional. É verdade. De fora do Brasil, acima do Vasco. A Premier League deu até hoje para a 777 pagar um empréstimo que uma outra empresa tinha com o Everton para ela assumir o Everton também. A 777 não pagou e pediu para adiar, pediu um novo prazo para pagar isso. Eu não sei a que ponto isso vai fechar a torneira no Vasco ou abrir a torneira no Vasco. Mas, a princípio, a Premier League, então, não aceita, é preciso negociar uma nova data, que a 777 seja a dona do Everton. Ainda isso não... é hoje, 15 de abril. Isso por causa de parte financeira, não foi realizado
o pagamento. Mas é importante porque essa relação ainda está sendo muito discutida, né? Entre o Pedrinho, no caso, né? Que é o presidente do clube associativo, com a SAF, né? Que é quem tem a parte ali do futebol do Vasco. Eu tenho uma opinião. Essa consequência pode ser importante. Mas não é hora desse debate. É que eu acho, enfim, sobre essa história do Pedrinho. Agora eu já comecei, né? Agora eu acho que deve ser muito complicado para o Pedrinho na situação que ele está como presidente, torcedor e que vive o Vasco. Mas assim, é a situação. Eu só acho que às vezes também falar demais e entrar nessa condição de eu não posso falar, começa a criar para o torcedor que tem alguma coisa muito errada acontecendo no bastidor. Eu não posso responder isso eu não posso falar. Entendi. Vai num podcast, eu não posso falar. Mas eu acho boa a sua opinião. Tem algumas questões do Vasco associativo que eu vi alguns torcedores questionando, de futsal, de basquete, do clube, de reforma, que aí eu acho que por mais que o futebol masculino de campo seja o mais importante, eu imagino que ele já sabia de algumas questões desse contrato da 777, não é novidade. Sim, sim. E eu sei que deve ser chocante você entrar lá dentro e ver também que não vai ser muito na conversa que você vai conseguir quebrar os caras. Tem um limite imposto ali do dinheiro que os caras falam, Pedrinho, maneiro, você é bom e tal, mas thank you. Cuida ali daquela parte, né? Porque algumas das reclamações eram nem no treino ele pode entrar ali normalmente. Porque isso não vai ajudar em nada. O torcedor começa a ir parece que está sendo um esquema armado, que ele vai, eu não posso falar, não, isso eu não posso responder. Olha para o lado, não, isso aqui eu não posso falar. Parece também, não colabora muito pro... Mas eu vi até na sexta-feira uma live lá no canal do Edmundo, com o Guilherme Camargo e com o Fábio Azevedo. Onde eles falavam sobre essa relação, né, de reuniões que acontecem frequentemente e que o Edmundo falou isso, que na última conversa, o Edmundo é muito próximo do Pedrinho, inclusive participou da campanha e tudo, e que na última reunião, na semana passada, o tom do diálogo foi o seguinte, a partir do Pedrinho, ou ele começa a participar de uma maneira mais eficiente ali das conversas e da administração, ou o Pedrinho vai buscar empresas dispostas a comprar a parte da 777. Que, assim, o tom é esse ali da relação entre os dois, né? Quer dizer, não é uma boa relação. Do tipo, ou eu participo, ou eu tenho aqui, ou vocês me ouvem em alguns pontos. Não controlar, porque controlar ele sabe, né? É claro que ele não vai. Mas ou vocês conversam comigo, ou então eu vou para o mercado ver se alguém quer comprar essa sua parte. Não sei se a 777 vai querer vender. Sim. Mas aí o Mário Marra já traz essa informação de agora na Inglaterra de problemas financeiros por lá, né, Marra? Sim, quando o prazo para o pagamento era esse, era hoje. A Premier League, a 777 entrou com um pedido de compra, com dinheiro para a compra do Everton. Só que não chegou, comprou, levou. Todo mundo que é candidato a comprar, toda empresa que é candidata a comprar um clube na Premier League e também em Championship e tal, ela passa por uns meses de investigação. Pra você ter uma ideia, tem investigação até se essa pessoa tem algum problema de assédio sexual. Sim, é um jurídico, tô no raio-x de tudo, né? Exatamente. E a Premier League detectou que a 777, se quiser comprar mesmo, e como ela não conseguiu comprovar toda a situação financeira, ela que pague, então, uma dívida que o Everton tinha de empréstimo com o Moshiri, que era o antigo dono. E a data era hoje, 15 de abril. A 777 não pagou e pediu uma nova data. A Premier League ainda não respondeu. Justo. Então, esse negócio vai seguir. Veremos, então, mais de Vasco, toda a sua parte administrativa e também do lado do Grêmio, como o Renato vai administrar esse momento de tudo. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Vasco vence o Grêmio e soma 3 pontos na estreia do Brasileirão. Pessoal, ontem, domingo, né, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1 e iniciou o Campeonato Brasileiro aí, de 2024, somando 3 pontos em São Januário. Os gols foram marcados por David e Cocão. Um nome cujo nome, né, não é Cocão, mas é Matheus Carvalho, ambos no primeiro tempo da partida. E na segunda rodada, o compromisso do Gigante da Colina é diante do Bragantino no estádio Nabi Albichebid. Na partida está marcada para as 19 horas de quarta-feira. Então, pessoal, jogando em casa, o Vasco aí procurou todas as iniciativas e fez uma etapa inicial melhor que seu visitante, após
24 minutos, Rossi cruzou da direita e o goleiro Marchesin espalmou para o meio da área e David estava no lugar certo e na hora certa e pegou o rebote de primeira mandando na direção do gol e abrindo 1-0 Vasco. Na reta final do primeiro tempo, aos 36, Rossi cobrou o escanteio e achou Matheus Carvalho aí, que acertou um belo chute para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Vasco e o primeiro como atleta profissional, 2-0 Vasco. No segundo tempo, o Grêmio diminuiu a diferença aos 22 minutos e o jogo terminou 2-1. E o Vasco foi escalado com Léo Jardim, Paulo Henrique, depois entrou Robert Robles no lugar dele, Medel, depois entrou João Vitor, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Forja, Galdames, Rossi, depois entrou Ryan, Verrete, David, depois entrou Adson, com o mando aí de Ramon Dias. Pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.